Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Eu sou a Sara Caramaschi Degelo, componho a equipe de programação do Sesc São Paulo. Nesse momento trabalho na equipe de programação de música do Sesc Pinheiros e hoje estou aqui a convite dos meus colegas do Sesc Parque Dom Pedro II, a quem já inicio agradecendo. Vou conduzir a conversa de hoje no projeto Memórias Musicais do Sesc Parque Dom Pedro II. Para contar um pouquinho para vocês antes sobre o projeto, ele já acontecia no espaço do Sesc, no centro de São Paulo, lá próximo ao Mercado Municipal. E agora, nesse momento de distanciamento social, ele acontece aqui no Instagram. E essa nossa conversa é ao vivo. E logo depois que terminar, ela também fica salva no IGTV e também no canal do YouTube do Sesc Parque Dom Pedro II. As conversas anteriores também estão lá. A ideia desse projeto é a gente conversar, trocar ideia, bater um papo com grandes artistas da nossa música popular brasileira que tem uma marca, né? São referências para a história da nossa música. Hoje a gente vai conversar com a grande Leila Pinheiro, cantora, compositora, pianista. E se você também quiser participar, manda seu comentário, manda sua pergunta aqui no chat, que à medida do possível a gente tenta responder, tá bom? Vou ver se a Leila já tá por aqui. Agora sim. Oi, Leila, finalmente a gente conseguiu. Isso, querida. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer é meu, enorme, participar desse bate-papo, né, novamente com o Sesc, nossa casa nesse planeta Brasil. Não é? Muito feliz, né, de bater papo com você, a gente falar um pouco de carreira e da minha música nesses 40 anos. E logo nos 75 anos do próprio Sesc, né? Que isso já é uma coisa super especial. Pois é, muitos marcos, né? Muitos. É uma alegria para mim também, Leila, conversar com você. Ah, que bom, E eu Sara. estava aqui te apresentando um pouco antes de você entrar. Estava dizendo que você já tem uma carreira extensa, né? E agora, em 2020, esse ano tão difícil para todos nós, você também lançou 4 discos, lançou uma websérie, está fazendo uma série de lives. Isso. E você está fazendo 40 anos de carreira, né? Isso, eu fiz 60 de vida e 40 de carreira. 60 de vida e 40 de carreira. Que ótimo. E esses 40 anos de carreira, eles são marcados, assim, você conta, o marco dos 40 anos é a sua estreia no palco, né? Lá no Teatro Sim. da Paz, em Belém, com o show Sinal de Partida. Isso. Eu recebi, na verdade, eu conhecia o Guilherme Coutinho, que era um grande pianista, músico paraense, conhecido assim no Pará todo. Ele era um cara amado e um grandioso músico. Tocava na noite, tocava, a gente brincava que ele tocava do batizado até os casamentos, fazia as festas nossas de carnaval. Era um craque. E me deu aula de piano mais na frente e tudo. E ele me fez exatamente essa provocação, porque eu estudava medicina, né? Então ele disse: você vai fazer o quê com essa música? Eu sempre falo disso porque é simbólico, né? Você tem muita música dentro de você, como eu tenho e sei que tenho, e enfim, venho de uma família musical. Eu ia pegar isso tudo e ia deixar onde para ser médica, né? E eu ia casar, eu ia ficar em Belém. Eu tinha toda uma história já desenhada de vida, né? E, ao mesmo tempo, estudando violão, estudando piano com ele. Já tinha tido aulas bem oficialmente mesmo numa escola de música que era da minha tia Arlete, que é viva até hoje. Foi lá que eu tive as primeiras noções de piano e tudo. Então, eu tinha a música ali e dava canja na noite com ele e tudo. E ele me via infeliz,
estudando para medicina. Ele não éramos muito amigos e eu dizia, Guilherme, eu não estou, sabe, eu achei que era uma coisa e na verdade é outra coisa. Então, na verdade era uma outra coisa porque não era a minha coisa, né? Não era o que eu queria, o que eu nasci para fazer, de fato. E aí, na verdade, ele conversou comigo hoje. 2 dias depois, eu tranquei a matrícula na faculdade e ele criou o sinal de partida. E eu, no dia 31 de outubro, que é quando eu marco como a minha estreia mesmo, no Teatro da Paz, 31 de outubro de 80, eu fiz com ele e mais 4 músicos o sinal de partida. E mais 6 meses eu estava morando já aqui no Rio de Janeiro. Eu queria saber também um pouco, antes de você vir ao Rio de Janeiro, lá em Belém ainda, você teve um entorno familiar muito musical, né? Você conta que vocês se reuniam para fazer música juntos, para ouvir música juntos. E também você já tinha uma rotina de estudos desde muito cedo, né? Tanto de prática de instrumento, no piano, no violão, quanto de ouvido, né? De escutar coisas com muita atenção. Conta pra gente um pouco dessa sua formação. Assim, existem famílias que nascem com as bibliotecas fartas, né? E aí você já, desde criança, você já está agarrada num livro, né? E pega e vai, e acaba sendo escritor, enfim, as coisas se conduzem para aí. Na minha casa, quando eu abri os olhos com mais... podendo, enfim, saber o que estava acontecendo, eu tinha 3 anos e tinha, como tenho ainda hoje, felizmente, um pai e uma mãe que estão vivos, que moram aqui embaixo, um pai muito musical, que tocava gaita de boca, que recebia regularmente pacotes de disco daqui do Rio de Janeiro para lá, com o que havia de lançado, o que era de melhor que acontecia naquele momento, porque Belém, nessa década, ainda era muito distante, né, do Rio de Janeiro. Estamos falando aí da década de 60. E ele, nos finais de semana, fazia entrevista com os filhos, né, ali comigo e com o Alberto. E aí, quantos anos você tem? Sabe cantar alguma coisa? E aí vinha a música, e aí lá vinha a música. E a música, ao mesmo tempo, tocando na eletrola, que era a eletrola da casa. O que havia de melhor. O que, de fato, é a minha formação musical. Então, assim, a gaita, como esse instrumento extremamente melodioso, né, que era ele que tocava, ele fez parte de um grupo vocal, e esse grupo vocal muito dissonante, com muitas dissonâncias mesmo, uma riqueza harmônica muito grande, é daí que eu venho. E aí veio a Bossa Nova, e aí veio a Jovem Guarda, os tropicalistas, e, enfim, e junto com eles, Menescal, Nara, né, Ivan, Francis, esse povo todo tocando dentro de casa, né? Então, e aí saí, cresci, mudamos de casa e aí passei a fazer as minhas próprias escolhas nestas audições a que você se refere. Audições longuíssimas, como você já me disse que fez no Catavento. Então, assim, tardes, semanas, né, mergulhada no disco para Elis, porque todo mundo sabe que ela é uma grande referência para mim, né? Então, dá 3 notas, eu já sei que música que vem de tanto que eu ouvi, né? E de tanto que aquilo me impregnou, se impregnou em mim, né? A ponto de ser a base mesmo da minha formação musical. Então, e dentro de casa, depois, crescendo, né? Cada um foi para um instrumento, a Vera foi para a bateria, a Marisa foi para a percussão, o Alberto tocava o violão, o papai ficava na gaita, a mamãe pegava um violãozinho ali, papapá, e eu tinha um órgão, né, com 2 andares de teclados, pedaleira e tal. Então a gente todo dia se reunia para tocar os sucessos daquele momento, que eram sucessos de MPB. E era Gonzaguinha, era Ivan Lins, era a própria Bossa Nova, enfim, todos os, né, Guilherme Arantes, né, Gonzaguinha eu já falei, e tudo. E assim fui moldando essa Leila artista sem saber, né? E inclusive o teu pai, o seu Altino, né, toca gaita em Catavento de Girassol, em Valsa para Leila, não é isso? Valsa para Leila, exatamente. Eu tive muita vontade de tê-lo registrado, né? Um momento ele vai partir, eu também vamos todos, mas enfim, naquele disco que eu sabia que ia ser um disco muito marcante na minha carreira, eu queria tê-lo e convidei-o, ele ficou assustadíssimo, porque é de fato um universo muito novo,
Mas eu disse, você pode memorizar isso que eu estou te mandando nesse cassete, naquela altura, e quando chegar no estúdio, juntar com o que está lá, você vai ter um treco. E ele não deu outro. Ele ficou louco e deu tudo certo. E ele foi muito elogiado, porque ele, de fato, é um grande músico. Ele se esconde, ele não diz que nem sabe mais tocar gaita. Mas ele é um grande músico. É, a gaita dele em Catavento e Girassol é realmente uma coisa, né? É espetacular. É. Bom, a gente vai falar de Catavento e Girassol, claro. Mas antes disso, você não toca pra gente alguma coisa que seja dessa época que vocês tocavam, disso que você ouvia, que faz parte do seu repertório? E de trás do Guilherme. Deixa eu ver se eu me lembro de tocar um pedacinho do Sinal de Partida, né? Ah, Esse é o meu sinal de largar o meu partir. Não vou saber. Não vou saber. Não vou saber porque ela é uma canção mesmo. Mas eu cantava, enfim. É difícil, não estava preparada para essa pergunta, para me lembrar o que eu... Você disse coisas que eu ouvia? o Sinal de Partida mesmo, no seu show, ele tinha um repertório bem especial, né? Tinha Meu Bem Querer, Desafinado, Mãos de Afeto, Maria Maria. Tinha. Você tem alguma dessas? Que agora hoje em dia é louco, né? Que a gente almoça ouvindo isso, que meu pai adora, que eu sonhei que tu estavas, eu sonhei que tu estavas tão linda, uma festa, eu canto isso no Sinal de Partida, muito louco, radicar esplendor, teu vestir, dito de baile, lembro ainda, era branco, todo branco, meu amor. É uma valsa, né, espetacular. Eu me lembro bem de agora, uns anos atrás, shows que eu fiz também, alguma coisa com o Toquinho. Ele disse, você canta? Sonhei que tu estavas tão linda. Eu disse, poxa, cantei no meu primeiro show. Mas era isso também, esse show tinha de tudo. Mas já tinha ali, Sara, um caminho, sabe? Assim como o meu primeiro disco, que a gente também fala dele daqui a pouco, já tinha ali os compositores que eu ouvia, já tinha Sangrando, do Gonzaguinha, já tinha Djavan, né? As valsas que fazem parte da minha vida, porque minha avó, mãe da minha mãe, tocava as valsas de Chopin de ouvido, entrava em casa, sentava no piano e tocava, então eu cresci com a valsa também muito presente nas minhas escolhas. Eu adoro valsa, sou louca por valsa, tenho uma valsa, compus uma valsa. Então, e era uma casa muito musical, né? Uhum. E você falou do teu primeiro disco, 6 meses depois desse primeiro show do Sinal de Partida, você já foi ao Rio, né? Bem morar. E o teu primeiro disco você convidou pessoas que já eram bem renomadas naquele momento, que já eram reconhecidamente grandes artistas. Fala um pouquinho disso pra gente, como é que você chegou a essas pessoas? Quem são essas pessoas? Essas pessoas são simplesmente a nata da nossa música e seguem sendo, né? Na verdade, o produtor do disco, que é o Raimundo Bittencourt, ele me perguntou, assim como você gostaria que o baixista fosse esse ou fosse aquele e tal, mas ele dizia, quem você gostaria que participasse do disco? Aí eu disse, eu quero Tom Jobim, Ivan Lins, João Donato, Francis Raime e Toninho Horta. Aí ele me disse, eu disse, Então, eu digo, sonho grande. Só esse. E, na verdade, ele foi, como produtor, tentando o acesso a esses grandiosos, né, músicos e compositores e tudo. E fui 2, 3 meses depois da gente ter conversado, eu fui à casa já do Tom. Então, em 1 ano e pouco, eu já fui à casa do Jobim, que morava ainda aqui no Jardim Botânico, na Rua Peri, e ele me deu o Espelho das Águas, que eu gravei, que é uma maravilha. Ele veio tocar. Quando ele me deu a canção, eu disse, mas Tom, então e você viria tocar comigo? Eu disse, sim, vamos. E aí veio.
E aí vieram todos, né? O Ivan com Mãos de Afeto, que eu cantei, como você falou, no primeiro disco, no primeiro show, né? O Francis me deu uma música inédita, que era o Lua de Cetim, tocou, e essa canção já foi para a novela. Eu cantei Bons Amigos, do Toninho Horta, e gravei uma parceria inédita naquela altura do Martinho da Vila com o João Donato, que era Gaiolas Abertas, que é uma canção que eu gosto imensamente também. Então, estão os 5 ali, né? Um carro, assim, um abre-alas para mim, luminoso. Né? E falando em parcerias, você também colecionou parcerias durante toda a carreira, né? Há músicos que, por exemplo, o Francis Haime, que a gente até já falou disso, estava lá no teu primeiro disco e agora, muito recentemente, pouco antes da pandemia, você estava no show de 80 anos dele, né? Que foi lá no Sesc Pinheiros. Isso. E você tem muitas parcerias mesmo. Agora, Leila, chegou uma pergunta aqui no chat, só para a gente emendar. Perguntam se tem alguma música que você ouve e diz: essa tem que ser minha. Muitas. Muitas canções. Né? E as pessoas que sabem que eu sou uma intérprete que toco e que se você me mostrar a canção, eu já vou sair tocando a canção logo na sequência. Eu sou muito provocada, né? Nesse sentido. E então me mostram muitas canções, né? Muitas, de fato. Eu olho, eu digo, bom, acabou. Moacir Luz, por exemplo, quando me mostrou o Súbita Primavera, que eu gravei agora num desses 4 discos, o Moacir me mostrou o Súbita Primavera e eu disse, meu Deus do céu, essa canção é minha, né? Fátima Guedes, né? Mesma coisa. Então, assim, isso é muito fácil de acontecer comigo, porque eu gosto de música boa, né? E se ela se apresenta, se tem uma letra boa, porque sou muito chata com letra, é a primeira coisa que tem que ser, né? Passar pelo meu ok, né? Tem que dizer o que eu gostaria de dizer. Seja ela cantada pelo Rapa, pelo Renato Russo, seja por onde for, eu pego aquela letra e transformo a canção no que eu quero, né? No final das contas, trago a canção para mim. Mas é a letra que me puxa. Então, eu tenho faço demais isso, né? Demais. Pego canções para mim sem a menor cerimônia. Tem alguma delas que você tocaria um pedacinho pra gente? Cantaria um pouco? Toco o Súbita Primavera, essa canção que é genial, né? Do Moacir Luz com a Fátima Guedes, que está nesse... Na verdade, ainda não é um álbum ao vivo, mas é o Melhor Que Seja Rara, que é uma canção da Zélia com Guilherme Rondon. E eu faço, então, Súbita Primavera, que é com Moacir e Fátima Guedes. Eu quero ser melhor para mim por você. Sentir... acho que bati o tom aqui só. Eu quero ser melhor para mim por você. Sentir e revelar a dor do prazer. E para viver bem, feliz e em paz. O tempo volta atrás, caminhos se misturam. Estão nos meus pensamentos, eles me curam. Aprendo a ser melhor, e o melhor é amar. Aprendo a dar a mão, minha luz, meu perdão, realizando assim a liberdade sonhada do meu coração. E ela ainda segue. Que delícia te ouvir. Bom, outra música que está sendo muito comentada aqui no chat e é Verde, né? Que foi a música que você defendeu no Festival dos Festivais em 1985, né? Sim. A convite do César Camargo Mariano. Isso. E eu já tinha sido eliminada como compositora, porque eu escrevi uma canção e imaginei, assim, com o Brasil todo, que aquele seria um marco no sentido de uma grande, imensa visibilidade, né, que a Rede Globo ofereceria, né, para os artistas. E eu estava triste, disse, puxa, perdi uma chance.
E qual nada, né? Também não pode desanimar. E aí o César correu atrás de mim porque eu tinha cantado no Beco da Pimenta, né? Um bar que a uma determinada hora da noite parava o serviço de tudo, de restaurante ou de bar e tal, e haviam shows. E eu me apresentei ali e a Cláudia de Miranda contou para o Rui Quaresma, que trabalhava na casa do festival, aquelas coisas da hora que, né, que dão certo. Né? Eu estava no lugar certo, na hora certa. E aí o César chegou até mim e me convidou para cantar uma canção que demorei, na meu coração, demorei um ano para saber que era o Verde, de tanta ansiedade que eu estava para saber o que eu ia cantar. E veio essa canção que a gente ama, né? Eu vou fazer só um pedacinho dela. Verde as matas molhadas, verde perto, verde de novo lugar, ver adiante, sede de navegar e verdejantes tempos, mudança dos ventos no meu coração. Uma canção de dois paulistanos, Eduardo Gutin, que é um grandioso compositor, né, e paulistano, né, compôs já pérolas, e o Costa Neto. Aliás, o Gutin é um camarada que faz isso, ele me mostra canções, porque ele já faz, eu digo que faz pensando em mim. Aí quando ele me mostra, eu digo, você ainda não mostrou para ninguém, porque essa canção é minha, ele morre de rir. E isso acontece, né? Enfim, e gravei dele, participei de um disco, inclusive lançamos-o para Iluminar, né? Que é um álbum, toda uma obra dele. Ele me mostrou uma ideia, me disse, Leila, tenho uma ideia de fazer um álbum com as minhas canções. Eu disse, eu não posso ser intérprete desse álbum? Eu disse, claro! E aí, né, fizemos juntos. Então, eu também tenho essa ousadia, né? Na verdade, quando eu vejo que é um projeto que tem a minha cara, como o trabalho agora do Cazuza em Bossa, do Menescal, né? Junto com o Menescal e o Rodrigo, é a minha cara. Quem vai tocar piano? Quem vai cantar? O Menescal disse, não tinha ninguém, mas é você. Porque tem a minha cara, né? Então, eu faço muito isso. Uhum. E Verde foi uma canção também que fez muito sucesso, faz até hoje, né? E logo depois também você foi convidada pelo Roberto Menescal, então diretor artístico da Polygram. E aí Isso. você fez o seu primeiro disco pela Polygram também, né? Isso, foi o E foi essa ocasião do festival que te levou até isso? Você acha que esse seu sucesso gerado ali também encaminhou tua carreira para isso? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, deu a visibilidade que a gente queria, né? Na verdade, os artistas queríamos todos, né? Era, naquela altura, que ainda não havia computador, né? Essas coisas todas, era um lugar onde as gravadoras podiam ver os artistas novos, saber quem está aí, quem chegou, de onde é, o que faz e tal. E, então, eu ganhei o prêmio de revelação do festival, a canção ganhou o terceiro lugar. E o Nelson Mota, que apresentava o festival, era o apresentador na televisão, chamou muita atenção assim, para o meu nome, quer dizer, chamou muito as pessoas para me ouvirem. E dei sorte de, na final, o Menescal ainda não tinha me ouvido cantar. Na final, o Aloysio de Oliveira, enfim, ele faz parte da história, da melhor parte da história da música brasileira, ele era dono do selo Elenco, que lançou Deus e Todo Mundo, daquela época. Ele estava no Brasil, morava em Los Angeles, mas estava no Brasil. Disse, Menescal, você tem que ouvir uma menina, né, que vai cantar hoje na eliminatória, na final, já era a final do festival dos festivais. E o Menescal ouviu e no dia seguinte entrou em contato comigo e me disse o que eu não me canso de repetir. Não tenho nada para lhe oferecer, só a minha palavra. E até hoje, essa palavra nos une, nos reúne, nos levou para o Japão, nos leva mundo afora, né? Somos grandes amigos, parceiros, né? E de palco, de vida, de cachorros, né? Que somos dois loucos. Então, mas foi ali, foi o festival, foi determinante para esse convite. E aí, a partir do festival, eu assinei com o Polygram e fiz o Olho Nu. Uhum.
E um pouco depois você fez Benção Bossa Nova, que foi outro grande sucesso, né? Isso, Que foi um pedido, na verdade, do mercado japonês, a Polygram, né? Um disco em comemoração isso, aos 30 anos da Bossa Nova. exatamente. A Nippon Phonogram pediu ao Menescal uma voz nova. Uma voz que não Uhum. fosse conhecida, muito conhecida no Brasil. E o Menescal tinha acabado de me contratar, eu já tinha feito o Olho Nu, já tinha feito Alma, eram dois LPs, e de dois LPs com muito sucesso, né? Ele dizia, você tem um potencial, sua música tem um potencial de venda muito grande, então é um artista que interessa muito para a gravadora. E eu indiquei seu nome. Ele não me deu nem chance de dizer, será que eu vou, que nada. Não, é você que vai fazer esse trabalho para o Japão. E é só para o Japão, viu, Leila? Fique tranquila que você vai fazer o seu disco na sequência. E no final das contas foi lançado no Brasil e foi um imenso sucesso, muito grata a esse feeling dele, né? A essa oportunidade, na verdade, que ele me deu imensa, né? E rodamos esse país, Sara, 2 anos, né? Rodamos o Brasil inteiro, 2 anos. Tínhamos fila de 1.000 pessoas no Sesc Pompeia, dentro e 1.000 fora, esperando para as 2 sessões. Aqui no Teatro do Centro da Cidade, aqui não é Teatro João Caetano, a mesma coisa. Eu me lembro de olhar da janela, fazíamos 2 sessões, aquele teatro rodava ali a Praça Tiradentes. Então, assim, foi uma explosão, né, a Bossa Nova novamente. E com um artista jovem, eu tinha 29 anos. Né? Então, era fácil dessa geração que perdeu a anterior, que tinha curtido a Nara, ok. Mas a que estava aí aparecendo e que era apresentada para a Bossa Nova, dava de cara com uma artista jovem, como eu. Então, assim, também foi, né, foi mais fácil de conquistar esse público e fazer com que ele me ouvisse, né, e ouvisse a Bossa Nova que a gente produziu, que nem sempre é a Bossa como ela foi feita mesmo, né, porque eu penso a Bossa Nova, como foi feito para o Japão, eram canções solares, eram quase sambas, né? Medleys, 10 medleys com 30 canções, mas não era a Bossa Nova do Menescal com a Nara, o banquinho, o violão, o silêncio, não tinha nada disso, era tudo para fora. E aí também o público se identificou mais, conheceu as canções com mais facilidade. E também foi uma confluência, né, de coisas e de momentos e essa visão artística que é infalível do Menescal. Pois é, você até naquele momento fez muito sucesso como uma cantora de bossa nova, fazendo um disco de bossa nova, mas aquela bossa nova que você trazia não era exatamente a bossa nova do João Gilberto, da Nara Leão. Isso. Tinha uma questão de interpretação muito autoral tua, né? Era uma outra cara, um outro momento E era, da na bossa nova. verdade, como eu lhe disse, foi um disco de piano, baixo, bateria. Para o palco nós tínhamos até percussionista, então, assim, ela era solar. O Tarek de Souza comentou isso na crítica dele, que é uma crítica que eu guardo com muito carinho. Ele gostou demais do produto, ele que conhecia, imagina, tudo da Bossa Nova, mas ele disse, é um disco lindo, mas saiu do Beco das Garrafas e foi para a praia de Copacabana. Não é um disco do Beco das Garrafas. Então, mas me projetou imensamente, né? E fiquei muito marcada como uma cantora de bossa nova, apesar de não ser apenas uma cantora. Eu nem acho que eu sou cantora, eu gosto de me dizer intérprete, porque aí eu tenho um leque de infinitas possibilidades e foi esse caminho, né, que eu escolhi para mim. Uhum. Bom, Leila, um outro momento também muito importante aí da tua carreira é Catavento e Girassol, que agora em 2021 completa 25 anos. E eu estava te contando também de como esse disco, para mim, pessoalmente, é um marco, né? Um ponto de virada, assim, de ouvir Coco do Coco uma tarde inteira, depois ouvir Catavento e Girassol uma tarde inteira. Catavento e Girassol, eu também ouvi já o Ginga falando em algum momento que é o melhor disco da carreira dele,
aliás, fazendo um preâmbulo, Catavento de Girassol é dedicado à obra do Ginga e do Aldir Blanc, né? E aí o Ginga, que é esse tremendo compositor, disse que é o melhor disco da carreira dele. Ele diz outra coisa também, que até hoje eu estudo esse disco. É uma obra-prima. Para você é também? Para você é tudo isso também? Como é que é esse disco para você? Sem dúvida. Foi um dos maiores desafios, né, assim, que eu enfrentei. Eu só comparo esse desafio à minha escolha de cantar Renato Russo, porque o Ginga ainda fazia parte, digamos, de uma MPB, mesmo que seja uma MPB mais trabalhada, mais rebuscada, mais com uma assinatura muito particular, e o Renato Russo é um outro universo, né? Para mim é um outro universo. Mas eu, na verdade, conheci o Ginga aqui também no meu estúdio, que era só a minha casa naquela altura, em 82. Eu tinha, então, 22 anos, ele tinha 32 anos, nós temos justos 10 anos de diferença, e eu fui começando a ouvi-lo. Eu gravava tudo que ele vinha aqui à tarde de jaleco, porque ele era dentista, né? Ele vinha aqui, pegava o meu violão e eu ligava o play, o rec do cassete, e fui gravando as coisas dele todas, inicialmente as parcerias dele com o Paulo César Pinheiro, que são deslumbrantes, né? E que não tem digamos, a engenhosidade que tem as parcerias dele com o Aldir, né? Que são um outro momento, um momento posterior. Mas era um universo estranho para mim, e que foi ficando um universo um lugar onde eu visitava, digamos que semanalmente, eu ouvia essa música, ele saía, eu ouvia os cassetes. Então, esse ambiente da música dele, em absoluto, quando eu cheguei no Catavento, isso aí era novo para mim. Né? Na hora de fazer o Catavento, eu estava pronta. Porque eu vinha ouvindo desde... Então, se era isso que eu estou lhe falando, eu conheci ele em 82, trazido aqui em casa pelo Pepe Castro Neves, né? Que era meu professor de canto, e intuiu que eu ia gostar da música do Ginga. Eu já estava, então, de 82 para 96, muito tempo de comunhão com a obra, né? E nós fizemos muitas coisas até lá, eu e ele, né? Fizemos shows juntos, fizemos muitas coisas. E até chegar essa hora, quando eu disse, já em outra gravadora, já não estava na Poligram, eu disse, olha, é a hora de gravar a música do Ginga. E o João Augusto, que é o dono da DEC Disc, né? E dono de da maior fábrica de LPs da América Latina, meu grande amigo, produtor do Olho Nu, que aí para você ver como também está tudo junto, ele me disse, me mostre quem é o Ginga, que música é essa? E eu fui para o estúdio, fiquei aqui um mês e pouco, ensaiando com o Ginga, o Lula e o Jorge Helder, Lula Galvão, violonista, que é quem decifra o que o Ginga compõe, que o Ginga compõe, mas não sabe escrever o que ele fez, e o Jorge Helder, baixista, que é coprodutor desse disco, né, comigo. E depois desse mês nós fomos para aqui, para o Estúdio Discovery, que é aqui ao meu lado, aqui 22 passos, não é mais, e fizemos 6 canções. E eu mostrei para o João Augusto, esse é o Ginga. Aí ele teve que mostrar para o presidente da companhia, o Joe Robert, que ficou deslumbrado. Disse que é a melhor música que eu já ouvi na minha vida. E me deram um ok. E aí eu fiz essas bases tão bem feitas, né, tão bem arrumadas, que elas já são o que era para mostrar para eles como era a obra do Ginga, já são as bases mesmo do Catavento. O que você ouve, o próprio Catavento, o Coco do Coco, né, já, o que eu gravei para mostrar o que era, já serviu perfeito com a base do disco. Né? E aí pude sonhar. Vou gravar Ginga. Então eu vou gravar as cordas em Los Angeles escritas pelo Jorge Calandrelli, que é um arranjador argentino monstruoso. Temos o ok? Ah, mas vai ser caro, vai ser barato, vai ser difícil, vai ser isso. Procure saber, vá lá ver quanto é, o que é. Podemos ir. Fomos para Los Angeles, fomos primeiro mostrar para o Jorge Calandrelli, que ficou louco. Você imagina, quer dizer, você trabalha com música? Você escreve música? Você, Sara? Ou você só é ouvinte? Eu toco também, mas não escrevo. Toco piano um pouco. Impacta você que tem alguma noção de música? Você imagina um arranjador
né, da grandiosidade e da grandeza do Jorge Calandrelli, que é um dos maiores do mundo e segue sendo, né? Ali, enfim, ele ficou louco. Então eu estava certa, o João ficou louco também com ele. Voltamos para o Brasil e depois voltamos para gravar as cordas lá. E isso deu uma dimensão, né, para o Catavento que é muito grande, né? Chamou muita atenção e eu me lembro que rendeu muita matéria, rendeu muita coisa. Então, assim, foi tudo também na hora certa. Por isso que não, é um dos meus melhores discos. E acho que até eu morrer. Eu vou morrer com 115, cantando, entendeu? Então, farei muitos discos até lá, mas eu acho que o Catavento será sempre um grande trabalho, porque tem a obra gigante, né, desses dois gênios. Né? O Aldir fazia as letras quase que simultaneamente, enquanto o Ginga fazia as músicas aqui no estúdio. A gente fazia a música e mandava para ele e a letra vinha no dia seguinte, às vezes no mesmo dia. Então foi um processo lindo e resultou num trabalho eterno. Eu sou muito feliz com isso. O Ginga já tinha gravado, que Catavento Girassol é o nome do disco e é o nome de uma música, né? De uma das músicas. O Ginga já tinha gravado, né, Catavento Girassol, já. Mas a versão desse disco, você cantando Catavento Girassol, até o Ginga mesmo concorda, que é meio que uma versão definitiva, né? Assim, nem gosto muito dessa palavra, mas tem uma coisa assim, eu sou uma intérprete, então é isso mesmo que a gente vem falando, né? Então, assim, ele cantou, eu acho que é ele que canta na faixa, ou não me lembro se tem algum grupo cantando, enfim. Mas era um outro tempo, né? Ele gravou bastante tempo antes de eu gravar. Eu não ouvi a gravação dele. Eu sei que ela é muito mais rápida, né? Mas eu gravei ele tocando, e é a referência que eu tenho, né? Eu não tenho outra referência da referência dele. Mas eu acho que, não sei se ela é uma versão definitiva, mas ela é um belo exemplo do que é, de fato, a música dele. E ele diz que ele faz isso. As pessoas já ficam loucas, porque já sabem, né, que vem o Catavento. Então, mas isso é a ideia dele, né? A ideia dele. Ele é genial, né? E eu sou um intérprete. Peguei, como a gente já comentou, peguei as canções para mim. Ai, Neila, toca um pouquinho de Catavento Girassol pra gente. Claro. Por favor. Meu catavento tem dentro que há do lado de fora do teu girassol. Entre os cancalhos contido eu te pedi sustenido e você riu bemol. Você só pensa no espaço, eu exigi duração. Eu sou um gato de subúrbio, você é litorânea. Nos meus sinais vejo você de patins, vindo na contramão. Mas quando ataco de macho, você se faz de capacho e não quer confusão. Nenhum dos dois se entrega, nós não ouvimos conselho. Eu sou você que se vai no sumidor do espelho. Eu sou você que se vai no sumidor do espelho. É lindo, né? É lindo demais. Agora, muitas pessoas comentando aqui no chat sobre Catavento Girassol. Realmente é um disco que marcou muita gente, marca muita gente, né? Imensamente. Agora, tem uma pergunta aqui. Fiquei curiosa. Qual foi a canção que você escreveu no festival e não foi classificada? E se você gravou posteriormente? Sim. A canção se chama Becos. É uma parceria minha, e a música é minha, e a letra é da Liana Soares, que é paraense também. E eu gravei, sim, gravei no Olho Nu, no meu primeiro disco. Uhum. Outra pessoa também comenta aqui, pede para você comentar como foi no final dos anos 90 fazer espetáculos com o seu amigo Ivan Lins, seu parceiro, nos Estados Unidos, e ainda um tributo a Tom Jobim, realizada
no no Carnegie Carnegie Hall. Hall, em Nova York. Na verdade, eu tive esse privilégio, né? Eu fiz essa turnê com o Ivan, nós fizemos de ponta a ponta, né? E na América, né? Então, fizemos Califórnia e a outra ponta. E terminamos no Carnegie Hall numa noite em homenagem a ele, com grandiosos, né, intérpretes, né? E pisar naquele palco, que é um palco sagrado, né? Onde, enfim, não preciso nem falar. E depois fizemos um outro também no Carnegie Hall, em homenagem ao Jobim. Eu me lembro que a minha parte tinha uma música que o César mesmo fez junto com o Mar, não sei se é Márcio, enfim, é alguma coisa Moreira, mas era homenagem ao Tom, que já tinha falecido. Mas para mim foi uma imensa experiência. Eu era jovem, bastante jovem ainda dentro da minha carreira, poder fazer essa turnê com o Ivan. Eu abria os shows, né? Depois nós fizemos muita coisa, já fomos a Tóquio juntos, né? Já fizemos Blue Note várias vezes, mas enfim, o Ivan é um artista brasileiro, que a gente sabe disso. Ele é amado, ele é idolatrado pelos grandes compositores, né? Pelos grandes intérpretes de todo o mundo, né? Não é do Japão nem dos Estados Unidos, é do mundo. Então, poder estar com ele no palco. Eu abria, cantava 8 músicas, 7 músicas. E na plateia você tinha ali sempre, né? Você tinha grandes artistas, né? Você tinha grandes arranjadores, você tinha uma plateia maravilhosa aos pés dele, né? Então, enfim, fizemos esse Blue Note de Tóquio, né, com o Sadao Watanabe, né, na plateia. Fizemos a Blossom Dairy no Blue Note dos Estados Unidos, de Nova York, que é aquele lugar pequenininho que a gente nem acredita que vai ter lugar para cantar. Mas eu tive, com esses shows, e que é uma coisa bacana da gente falar, eu ganhei muita experiência, porque a gente viajava, praticamente chegava no lugar, ou chegava de manhã e o show era à noite, então a gente não tinha, Leila, que sou mulher, né? Você é mulher, você sabe, a gente se prepara, a gente tem que, né, fazer, homem toma banho e vai para o palco, né? Mas mulher, não. Então eu tive que aprender a me virar no meio de 11 homens, né? E era eu que fazia tudo, porque a gente não tinha quem fizesse. Então eu fiz muito da minha experiência e que eu uso hoje, ela se fez nas turnês da Bossa Nova com o Menescal durante aqueles 2 anos e nessa turnê com o Ivan, porque eram desafios diários, não só primeiro para plateias imensas, né, e muito importantes, né, com artistas e tudo, e depois com essa responsabilidade e ainda eu não me lembro que ano era isso, mas enfim, eu ainda não tinha a maturidade artística que eu tenho hoje e nem a segurança que eu tenho para pisar nesses palcos que eu pisei. Mas fui desafiada a entrar e a subir neles e dei o meu melhor. Agora a gente já está quase no final, mas eu queria ainda comentar com você que, já que a gente está falando de turnês internacionais, lá no começo, bem antes de tudo isso, você fez alguns shows na Colômbia com o Zimbo Trio, né? Isso. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre o Zimbo Trio. Eu sei que você veio para São Paulo e ficou um tempo ali no Clã, né? Que é a escola de música fundada pelo Zimbo Trio e ainda administrada pelo Hamilton Godoy. Isso. Isso também foi foi assim, eu comecei a ensaiar para fazer o sinal de partida. Aquele primeiro show em Belém, em 80. E o Luiz Chaves, que era o baixista do Zimbo, era muito amigo do meu pai e foi a Belém naquela altura. E foi assistir um ensaio meu. Me deu vários toques, me disse várias coisas muito bacanas, né? E tudo para uma artista completamente iniciante. E zero, né? Verde, né? Completamente verde, não tinha nenhuma experiência. Passado esse tempo, fiz o sinal de partida, estrei, vim para o Rio de Janeiro, me mudei para cá, a gente continuou se falando, papai, ele sabia através do meu pai que eu estava já no Rio de Janeiro. Eu vim para cá em 81. Em 84, eu recebo então um telefonema dele, me perguntando: Leila, nós vamos fazer 2 shows, foram 2 shows apenas, mas foi Bogotá e foi Barranquilha. Em Bogotá, no Teatro Colón, que é um teatro majestoso, em noite de black tie, e eu
ali dizia, meu Deus, também. É a mesma coisa. Eu não sei se eu estou preparada para isso, mas ele, Hamilton Godoy no piano e o Rubinho Barsotti na bateria me diziam, você canta o que você quiser, nós estamos aqui para segurar. E aí eu não poupei também, foi tipo a coisa, olha, eu quero Morro Velho, eu quero Travessia, Canção do Sal, eu quero só desafios assim imensos. E aí fomos, né? E eu fui extremamente bem recebida, pude ousar, pude abusar, fazer o que eu quis de fato, mas antes disso, quem me conhece de mais de perto sabe como eu gosto de ensaiar. Então eu me preparo muito para qualquer coisa que eu vá fazer, muito, muito, muito. Para que faça, para que surta, para que saia o melhor, né? E que as surpresas que acontecerem eu saiba me mexer, né, ali dentro. Então, foi um sucesso, os dois shows foram sucessos, a outro era dentro de uma boate, em Barranquilha, que foi um grande desafio, porque cantar piano, baixo, bateria numa boate barulhenta, já na madrugada, foi bem difícil para mim, mas eu encarei, e, sem saber, eles me prepararam para o Festival dos Festivais, cujo convite aconteceu depois, no ano seguinte. Então, eu tive essa experiência com eles, né? E fiquei no clã, estudei com a Milton, né? Vi muita coisa, ouvi muita coisa, assimilei muita coisa e perdi muitos medos, né? Com essa turnê, porque ficamos fora do Brasil alguma semana, né? Talvez. E me preparei para o Maracanãzinho, que foram 3 eliminatórias com 20 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro, cantando um samba-canção lento. É. Você sempre encarou os desafios e nunca pensou pequeno, né? Para escolher os parceiros, o repertório. E agora, em 2020, você lançou 4 discos e um deles foi o seu primeiro voz e piano, né? Primeiro voz e piano. O que aconteceu também, Sara, eu comecei a fazer as lives. E eu me apresento ao piano muito, né, assim, muito mais ao piano sozinha na minha carreira do que com banda, né? Porque esse país já vem com muitas dificuldades para os artistas há muitos anos. Então, você conseguir patrocínios para ir fazer turnês é muito difícil. Então, se eu tinha a possibilidade de tocar, eu ia para as cidades sozinha com a minha equipe. E éramos ali as 5 pessoas. E ali eu me apresentava para 5 mil pessoas, para 1.000 pessoas, para 500 pessoas, para 50 pessoas. E fui amadurecendo o meu piano e a minha performance sozinha, né? Ao piano, no palco. Quando aconteceu esse desmoronamento do mundo na nossa cabeça, certamente quem sabe tocar um instrumento está se virando melhor do que quem não sabe tocar. Porque a gente tem para onde correr. A vida andou, eu construí eu fiz esse estúdio aqui, né, de onde eu falo com você, e comecei a fazer e transmitir as minhas lives daqui. Muito bem, comecei a ouvir as minhas lives. Ouvia. Eu disse, puxa, mas está ficando bonito, esse piano está cada vez mais redondo, abraçando cada vez mais a canção. Eu fui amadurecendo, porque eu também nunca toquei tanto piano na vida como agora, né? É todo dia para poder fazer a live fechada que eu faço às terças-feiras. Se ainda tiver um minutinho só para eu divulgar essas lives, porque são importantes para mim. São lives onde a gente vende um ingresso, né, na terça-feira, e nas minhas redes sociais estão lá todas as informações. Você pede a música que a gente oferece, um repertório para você escolher, e eu canto a música para você, a gente se vê pelo Zoom, né? E é um momento ali, 1h30, toda terça-feira, eu estou no ar. Então, faço essas lives e faço as minhas lives abertas, né, nos sábados. Agora nós iremos para as 9 da noite. Então, comecei a ficar feliz com esse piano. E aí foi quando entrou de novo o Zé Pedro, o DJ Zé Pedro, que é meu grande amigo e é um cara que conhece música e conhece a minha carreira como muito pouca gente conhece. E ele disse, Leila, eu acho que chegou a hora de você fazer o seu piano e voz. E você faz 40 anos de carreira, faz 60 anos de música, toca piano na vida aí há anos. E eu fui ouvir um trabalho que nós tínhamos começado em 2016, que era de piano e voz. Eu só fiz complementar. Tirei uma canção ou outra e fui inserindo as canções novas. E aí nasceu O Melhor Que Seja Rara, que é essa canção da Zélia com o Guilherme Rondon. E aí eu lhe digo, hoje eu sou muito feliz com esse piano, sou muito feliz de poder
ter essa experiência mais íntima com o instrumento, que na verdade ele existe por causa da minha voz, ainda que se você quiser cantar eu posso te acompanhar, eu gosto de acompanhar, né? E sei acompanhar, mas eu sou um músico, na verdade, na minha essência é de músico, né? E aí a intérprete se joga nesse músico, né? Pois é, e artista múltipla que você é, como você sempre foi, você já comentou do disco do Cazuza, de 2020, do disco com Antônio Adolfo, desse Piano e Voz, e você também tem uma parceria com Seis com Casca, que é um disco primoroso, que ele já tinha sido gravado, né? Foi gravado Ele é um cruzamento aí entre erudito e popular, não é isso? Exatamente. Eles são um grupo que esse grupo faz essa mistura do popular com o erudito. Mas nós nos conhecemos em 2014, e aí em 2016 também, eu acho, nós gravamos. Eu tinha a possibilidade de fazer um show com um artista ou com o Seis com Casca. Eu não conhecia o Seis com Casca. Eu disse, eu quero saber quem é. Aí fui para a internet, estava lá o Nelson Aires, jogando assim, palavras lindas sobre eles. E eu disse, eu quero conhecê-lo. Ficamos grandes amigos. E aí, por que não fazer um disco? E aí nos reunimos, eu fui para São Paulo, praticamente me mudei para São Paulo, né? Fui para a casa da Marisa, minha irmã, que hoje está no Rio, e é minha gente, minha irmã. E aí fomos fundando sim, um novo repertório, então onde tem Mahler, Ullé, Furrenk, Kurt Weill e artistas que eu, né, compositores que eu jamais, alguns eu nem tinha ouvido, né, na vida, nunca tinha ouvido Mahler, por exemplo, o que é uma lacuna, né, para uma artista como eu devia ter ouvido, mas e aí as letras foram feitas pelo Carlos Renaud, que é esse grandioso poeta e escritor paulistano, e aí eu indiquei a Zélia, parceria dela com Guerra Peixe, eles escolheram o Corsário, eles foram assistir o meu show e tinha uma introdução do Stravinsky, que o João Gilberto fez para Pra Que Discutir com Madame, trouxemos para cá. Então, assim, fizemos um repertório bastante misturado e demos o nome de Cenas de um Amor, que é uma canção do Henrique Satie, que eu trouxe, e que eu já tinha gravado uma versão do Nelson Mota. Então, chama Cenas de um Amor, Leila Pinheiro e Seis com Caixa. É o quarto lançamento desse ano, que passou, já passou. São 4 trabalhos belíssimos. Leila, o nosso tempo está se encerrando, mas eu queria te agradecer muito, dizer que é um prazer mesmo, acompanho teu trabalho já há bastante tempo. A gente se encontrou algumas vezes aí pelos bastidores, né? Isso. E queria te agradecer e dizer que também espero muito que a gente se encontre pessoalmente em breve e que, se Deus quiser, que passe. E que as coisas melhorem. Eu agradeço, Sara, você imensamente, agradeço ao Sesc Parque Dom Pedro, né, ao Sesc São Paulo, é de fato a nossa casa, né, a casa dos artistas, né, que prestigiam a gente de forma indizível. E os 75 anos, né, do Sesc, olha quanto tempo, há quantos anos fazendo, né, maravilhas. E muito feliz com Memórias Musicais, né, do Sesc Parque Dom Pedro. Eu não me lembro se eu já cantei no Dom Pedro. Não me lembro, porque eu já cantei em vários, né? E então cantei muitos, imensos, muitos, mas talvez no Parque Dom Pedro não. Mas muito grata ao Sesc pelo convite e vida longuíssima, né, a esses projetos que eles bolam e que vocês metem a cara e vão fazendo. Viu? Muito obrigada, Sara, também. Obrigada eu. Até já, gente. Beijo a todos, um beijo a todos que participaram. Um beijo muito grande. Saúde, cuidem-se. 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 Tchau, tchau. Beijo. Beijo, obrigada.